Capítulo 49. Quando, alguns dias depois, Marlon viu montado o espetáculo que haviam ensaiado às pressas, sentiu mais medo do que nunca. Kelvin o colocara a par do plano, com o qual ele concordara, apesar da dúvida e do temor de que algo saísse errado. Seguindo os conselhos do druida, Marlon mandou reunir toda sua horda em uma clareira ressequida e abafada, onde o ar cheirava a enxofre, e as brumas envolviam e paralisavam as pernas dos participantes assustados. Eram milhares de espíritos amontoados e aterrorizados, muitos dos quais ele nem conhecia. Enfileirados, a perder de vista, tinham os semblantes marcados pelas torturas e pelo terror. Em uma das extremidades foi montado um estrado de madeira bem alto, de onde era possível encarar os presentes. Ali, Marlon posicionou 3 cadeiras. Na do meio, majestosa e imponente, ele se sentou como um rei. À sua direita, Kelvin tomou assento, como seu conselheiro. À esquerda, a cadeira vazia estava reservada a Lana. Todos mantinham silêncio, aguardando, não sabiam o que. À exceção de Marlon e Kelvin, ninguém conhecia o motivo da reunião. A maioria achava que se tratava de uma imolação coletiva qualquer, porque tudo era motivo para que fossem castigados. Outros adotavam postura submissa, enquanto se retorciam de ódio e aguardavam uma oportunidade de criar desordem, de agredir e chamar a atenção do mestre, para que lhes fosse concedido um posto na hierarquia do submundo, fosse como sentinela, fosse como carrasco. As reações e os sentimentos eram muitos e os mais variados, misturando-se para gerar uma massa única e sombria de vibração nociva. Subitamente, uma senda se abriu no meio da multidão maltrapilha, que se amontoou ainda mais para dar passagem à magnífica figura de Alana. Os efeitos provocados pela sua presença foram os mais diversos, indo desde a admiração até a revolta, pois muitos reconheciam sua superioridade moral, ao passo que outros a invejavam e só pensavam em destruir tamanha realeza. Ela andava com altivez própria dos justos, uma das mãos apoiada no punho da espada, presa à cintura, e a outra segurando o chicote de tiras ígneas, com o qual ia afastando os que, para impressionar Marlon, se atreviam a investir contra ela. Entre gestos de bondade para com os humildes e vigorosas chibatadas desferidas contra os atrevidos, Alana passou impunemente, e uma vez no estrado postou-se à esquerda de Marlon. De lá fitou os rostos confusos que os olhavam, à espera de uma explicação para aquela inesperada assembleia. Depois de uns poucos minutos de agonia em que Marlon experimentava a reação de seus súditos, ele se adiantou e começou a falar. Mandei reuni-los aqui hoje porque tenho algo importante a lhes dizer. A meu lado encontra-se a única mulher que amei em minha vida e que muitos de vocês já conhecem, a princesa Alana, que liderou os celtas em vários ataques bem-sucedidos contra os romanos. Um som de vivas quase interrompeu o discurso, mas Marlon fez um gesto que o silenciou. Na verdade, vou deixar que ela mesma explique a vocês o porquê desta nossa audiência. Ele fez um sinal para que ela se adiantasse, e Alana postou-se ao lado dele. Esperou alguns instantes até que as pessoas se acalmassem e declarou:
Após muitas negociações, Marlon e eu conseguimos chegar a um entendimento. Vim para cá trazida por ele, para que governasse ao seu lado, mas hoje confesso-me movida por outros interesses. Respeito sua posição, contudo, é de meu desejo partir e levar comigo aqueles que desejarem me acompanhar. E Marlon vai permitir uma coisa dessas? Questionou um dos súditos, um espírito de cara amarrada e olhar ameaçador. Assim, de forma gratuita e fácil? Nada é gratuito, muito menos fácil, interrompeu Marlon, exagerando na imponência de sua atitude. Minha concordância tem um propósito firme e objetivo. Quero me livrar dos fracos e incompetentes, a fim de abrir espaços para espíritos de coragem e robustez suficientes para enfrentar qualquer perigo ou desafio. Não estou mais interessado em escravos amedrontados que choram só de ver a ponta de uma chibata e que demandam um contingente enorme de vigilantes. Não. O que quero agora são soldados audaciosos, fortes e implacáveis, que estejam sempre dispostos a agir para assegurar a sobrevivência do nosso mundo e a realização cada vez mais eficiente dos trabalhos de magia para os quais somos regiamente recompensados. E você decidiu tudo isso de repente, de uma hora para outra, ou foi convencido por alguém? Interrompeu o mesmo espírito. Talvez por essa menina atrevida e pretensiosa. Quem ela pensa que é para dizer ao nosso líder o que é melhor para o nosso mundo? Ou melhor, que líder é esse que se deixa convencer pelas palavras doces de uma princesinha mimada? Você está me desafiando? Rugiu Marlon, adquirindo um aspecto horrendo e intimidador. Acha que é capaz de decidir o que é melhor para o reinado que eu conquistei? Vejo aqui aliados, soldados e escravos, rebateu o espírito, tão furioso e aterrorizante quanto Marlon. Nossa sociedade é bem estruturada, hierarquizada de forma a manter a continuidade dos trabalhos, pelos quais somos regiamente recompensados, como você mesmo disse. Mas aqui nada se obtém por bondade, que é o primeiro e maior indício de fraqueza. Tudo é feito pela força, geradora do medo que preserva a obediência. E se o que você pretende fazer não é um ato de bondade, então confesso que não sei como denominar essa sua atitude. Livrar-se dos fracos, francamente, não convence ninguém. Você é que está enfraquecendo, Marlon. E tenho dúvidas se é realmente a pessoa mais indicada para nos comandar. Basta! Urrou Marlon, a ponto de explodir de fúria, mandando seus guardas se encarregarem do atrevido. Não vou tolerar nenhum tipo de insubordinação. Minhas ordens não são para ser questionadas. E se alguém mais aqui pensa que pode me desafiar, que crie coragem e se apresente. Ninguém se moveu. Os soldados haviam dado uma surra no insolente, deixando-o estirado no chão, cheio de hematomas colorindo de roxo seu corpo fluídico. Foi o suficiente para aterrorizar os presentes e fazer que todos se calassem, inclusive os mais audaciosos e insubordinados. É preciso que vocês compreendam que essa partida está sendo autorizada por mim, não imposta por ela, esclareceu Marlon com arrogância e altivez. Faço isso porque quero,
porque posso e porque é do meu interesse. Sim, acrescentou Alana humildemente. Essa foi a decisão de Marlon, a quem serei eternamente grata. Por isso, dirijo-me a vocês para conclamá-los a me acompanhar. Não tenham medo, pois estarão comigo e eu os guiarei em segurança para fora daqui. Todo mundo permanecia estático, apavorado demais para dar um passo em qualquer direção. Depois de ouvir as lúcidas ponderações do espírito insolente, ninguém se atrevia a se voluntariar para a partida. Não acreditavam que fosse verdade, mas sim uma artimanha de Marlon para identificar e punir traidores. Notando a hesitação dos espíritos, que nem sequer se atreviam a olhar para cima, Marlon olhou disfarçadamente para Kelvin, que se levantou, ergueu os braços e contaminou o silêncio com sua voz traiçoeira. Conheço Alana desde menina e não posso negar um certo apreço por ela. Contudo, não foi o afeto que me levou a aconselhar Marlon a deixá-la partir. Foram as próprias ponderações de nosso líder, que viu, na súplica de nossa prisioneira, uma oportunidade de promover uma limpeza em nosso mundo. As palavras dele foram interrompidas por um burburinho de surpresa, que o druida logo silenciou. Sim, não se esqueçam de que Alana é prisioneira de Marlon, e como tal suplicou, implorou para que ele a deixasse ir, mas a princípio somente a ela. Na verdade, foi ideia de Marlon mandar os covardes junto com ela, para que nosso mundo seja rapidamente desobstruído e renovado, abrindo espaço para espíritos realmente audazes e inteligentes, capazes de executar suas ordens com destreza, astúcia e eficiência. Portanto, não tenham medo. Aqueles que quiserem, aproveitem essa oportunidade, pois será a primeira e a última. Poucos foram os que perceberam a mentira engendrada pelo druida e pelo líder. Espíritos audazes e inteligentes não se renderiam tão facilmente à submissão e poderiam organizar uma rebelião dentro de um mundo naturalmente rebelde. E a última coisa de que Marlon precisava era de espíritos para desafiá-lo e ameaçar tirá-lo do poder. Ainda mais porque Kelvin, que ele pensava ambicionar sua posição, bem poderia aliciar tais espíritos com promessas de recompensas muito mais interessantes do que aquelas que Marlon conseguia obter. Esses, porém, nada disseram, temendo o mesmo destino que tivera o único que se atrevera a expor a verdade por detrás daquela farsa. Muitos, querendo acreditar na perspectiva de liberdade, deixaram-se enganar facilmente e preferiram acreditar na versão de Kelvin. Para esses, pouco importava de onde partira a decisão, se de Marlon ou de Alana. Só o que conseguiam era pensar que tinham uma oportunidade de finalmente ir embora dali. Esta é sua última chance, bradou Marlon com impaciência. Aqueles que estiverem dispostos a seguir com Alana, que deem um passo à frente. A princípio, ninguém se moveu, até que uma mulher, passando por entre os soldados, resolveu apresentar-se. Eu quero, falou, e logo se percebeu tratar-se de Lorna. Quero seguir com Alana, seja lá para onde for. A atitude de Lorna, um espírito acostumado a seguir as ordens de Marlon e de seus antecessores cegamente, encorajou os demais.
Primeiramente, ela foi seguida por Brian, seu companheiro de muitas vidas. Aos poucos, outros se aventuraram, e mais outros, e alguns mais, até que um número considerável de espíritos resolveu arriscar a sorte. Depois de algum tempo, metade dos presentes se voluntariou para partir. Os que não quiseram se arriscar foram isolados por um cordão de segurança, formado pelos soldados, alguns dos quais, inclusive, escolheram ir. Encerrada a separação, Marlon se aproximou da ponta do estrado e encarou a todos com olhos rubros de cólera. Tolos, estúpidos, disparou ele, as feições cada vez mais distorcidas pela fúria. Sua escolha é a revelação da perfídia. Não sabem que a pena por traição é outra vez a morte? Todo mundo se agitou, inclusive Alana, logo agarrada por vários soldados. Sem entender o que Marlon dizia, apenas sentindo um medo atroz, muitos tentaram voltar atrás, o que se demonstrou impossível. Foi você que nos deu essa escolha, justificou Lorna, começando a identificar as tramas da armadilha. Não pode acusar-nos de traição por havermos aproveitado a chance que você mesmo nos ofereceu. Idiotas! Não percebem que eu estava apenas testando sua lealdade? Que eu jamais me deixaria levar por essa fraqueza chamada bondade e libertaria os escravos que são meus por direito? Como foi fácil enganá-los! São todos traidores, indignos de continuarem sendo meus súditos. E a pena por traição é a morte. Você disse que não era bondade, protestou alguém súplice, que era sua vontade, sua forma de fazer uma limpeza. Conheço bem a mentira que inventei para testar sua lealdade, interrompeu ele, agora com ar de ironia. Quero fazer uma limpeza, sim, mas livrando-me dos traidores. Eu jamais permitiria a meus escravos seguirem pacificamente uma traidora. Quem assim o fizer é tão traidor quanto ela. Por que está fazendo isso, Marlon? Questionou Lorna, incrédula. O que você vai ganhar nos matando? De uma maneira ou de outra, ficará sem os seus escravos. Minha intenção não é manter escravos, mas fazer de vocês um exemplo para aqueles que pensam que estou enfraquecendo, como sei que muitos pensaram, embora não tivessem coragem suficiente para o dizer. É bom que isso fique claro agora, que ninguém mais pense em me trair, pois a única coisa que conseguirão é a morte. Como assim, a morte? Questionou Brian sem entender. Pois se já estamos todos mortos. Prestem atenção, espíritos pérfidos e ignorantes, estrondeou Kelvin de repente, assumindo um aspecto tão ou mais aterrador do que Marlon. E então, não sabem que o espírito pode ser aniquilado e de uma hora para outra deixar de existir? Ele cai no limbo, no esquecimento, de onde nunca mais poderá sair, porque será como se nunca houvesse existido. Aqui, ao menos, vocês eram alguém. Agora não serão nada e nem poeira restará de vocês. Foi um desespero geral. Muitos tentaram retroceder, mas foram impedidos pelos soldados, que os aprisionaram e fizeram ajoelhar-se diante do estrado. Os espíritos, aterrorizados, choravam e imploravam perdão, jurando lealdade dali para frente. Tudo em vão. Bem presos pelos soldados, permaneciam enfileirados,
à espera da execução de sua sentença. Marlon, o que está fazendo? Inquiriu Alanna, livrando-se dos que a prendiam e avançando para ele. Na mesma hora, ela foi novamente contida pelos soldados e atirada na cadeira, onde correntes invisíveis se trançaram ao redor de seus braços e suas pernas, impedindo-a de se mover. Alanna olhou para Marlon com uma expressão indefinível e cerrou os punhos, tentando se libertar. Lágrimas chegaram a subir-lhe aos olhos. Fossem de surpresa, fossem de decepção, mas era impossível dizer. Ela aquietou os impulsos de se soltar e permaneceu encarando Marlon, até que seus lábios se abriram e ela disparou, coberta de ira. Traidor! Traidor? Eu? Objetou ele, mostrando a multidão aterrorizada. Creio haver algum engano. Não fui eu que escolhi me aliar ao inimigo. Maldito! Acreditei em você. Disse que ia nos deixar partir. Você acreditou mesmo que eu ia deixar você sair calmamente, levando todos os meus escravos? Se pensou, é mais tola do que eu imaginei. Isso só demonstra sua ingenuidade. E pessoas ingênuas não estão preparadas para comandar ou liderar. O verdadeiro líder não se deixa enganar nem se entrega de boa vontade nas mãos do inimigo. Ela agitou as mãos sem sucesso, pois estavam firmemente atadas aos braços da cadeira. Ia dizer alguma coisa, porém foi imediatamente amordaçada, ao mesmo tempo que dentre a multidão um homem se adiantou. Guilhões atavam seus punhos e seus tornozelos, mas ele conseguiu caminhar até a frente, ainda que com muita dificuldade. O corpo todo sangrava, coberto de cortes e lesões produzidas à espada. Marlon, seu demônio, deixa em paz! Bradou furioso, logo contido por soldados robustos. Será que sua covardia não tem limites? Por que não desce aqui e me enfrenta sozinho, de igual para igual? Impulsivo como sempre, não é, general? Retrucou Marlon, fitando Marcos com desdém. Pelo que vejo, quer ser o primeiro a juntar-se a ela. Tragam-no. Alanna chorava, comovida com as palavras sinceras de Marcos. O romano foi postado de joelhos diante de Marlon, que cuspiu no rosto dele, revelando todo o seu desprezo. Depois voltou a aproximar-se da ponta do estrado, onde a multidão permanecia comprimida, apavorada demais para falar. Durante alguns enervantes minutos, deixou-se ficar ali, servindo de elemento intimidador para os espíritos, até que se decidiu a falar. Esta mulher entrou aqui hoje, certa de que havia me convencido, com palavras doces e vazias, a libertá-la. E a vocês. Mas vejam só o que aconteceu. Fingi concordar com sua artimanha e inventei a desculpa de que libertaria os fracos, para renovar minha fiel horda. E assim o fiz, para imprimir maior veracidade ao plano. Afinal, ninguém acreditaria na minha benevolência, não é mesmo? Ela se tornou mais uma vez minha prisioneira. E os traidores serão aniquilados para servir de exemplo aos rebeldes e insolentes. O rosto de Marlon exibia um ar de terrível satisfação. Aproximando-se de Alanna, que o fitava com ar de desprezo e decepção, retirou a espada de sua cintura. A lâmina reluziu tão intensamente que chegou a machucar seus olhos.
mas ele resistiu às pontadas de dor e acercou-se de Marcos. Agora, diga-me, general, quer ser o primeiro a juntar-se a ela? O olhar de Marcos era de puro ódio. Não tinha medo da não existência, mas sofria pelo fato de que nunca mais tornaria a ver Alana. Ele olhou para ela, que o encarava com angústia, e respondeu, sem hesitar: sim. Sem pensar duas vezes, Marlon desceu a espada sobre o romano, desferindo-lhe um golpe certeiro e fatal. Na mesma hora, ele desapareceu. Em seu lugar, nenhum resquício ficou, nada que indicasse que poucos segundos antes o espírito de um homem estivera ali. Os que acompanhavam o ritual estacaram atônitos, desesperando-se ainda mais. Impedidos de se mover por amarras invisíveis, entregaram-se à lamúria e ao pranto agonizante. Um soldado ergueu Lorna pelo braço, conduzindo-a para o lugar que se havia convertido em patíbulo. Não tenham medo, ela procurou confortar. Não há mal que dure para sempre. Uma bofetada desferida em sua boca fê-la calar-se. O soldado a colocou de joelhos diante de Marlon, que fez com ela o que havia feito com Marcos. Imediatamente ela também desapareceu. E assim, um a um dos que se ofereceram para seguir Alana. Os espíritos, aterrorizados e incrédulos, seguiam chorando, lutando para se libertar, implorando perdão, mas de nada adiantou. O destino foi igual para todos. Quando tudo terminou, a planície estava quase vazia. Mais da metade havia sido levada ao extermínio. Os que permaneceram sentiam alívio por não terem caído na armadilha de Marlon, esperançosos de que dali para frente fossem recompensados por sua inabalável lealdade. Alguém mais? Marlon gritou, mas todos se retraíram em silêncio. Muito bem, agora só resta a responsável por tudo isso. Está pronta para deixar de existir, Alana? Alana tinha uma expressão indefinível. Era impossível ler o que lhe ia no pensamento. Contudo, parecia serena, tranquila, como se estivesse em paz consigo mesma, talvez conformada com seu destino. Apesar de lhe haverem retirado a mordaça, ela não disse nada. Olhou de Kelvin para Marlon calmamente e assentiu. E a última coisa que ela registrou do olhar dele foi uma profunda tristeza.